Paz do Senhor, irmãos. A palavra de Deus se encontra no livro de Romanos, capítulo 10, do versículo 13 ao versículo 17. Está escrito assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No entanto, como invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito: como são maravilhosos os pés dos que anunciam boas novas. Mesmo assim, nem todos os israelitas aceitaram o evangelho, porquanto declarou Isaías: Senhor, quem acreditou em nossa mensagem? Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Irmãos, em algumas Bíblias, as traduções são diferentes, mas o sentido da palavra é a mesma, né? Em algumas Bíblias está escrito assim, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Em outras Bíblias está escrito assim, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Irmãos, em várias passagens bíblicas, diz que primeiro a gente tem que crer e depois Deus opera o milagre, Deus opera a salvação, assim como está escrito ali no versículo 9. Eu não cheguei a ler esse versículo, eu comecei a partir do 13, porque senão ia ficar muito longa a leitura. Mas no versículo 9 diz bem assim: se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então primeiro a gente tem que crer no coração e depois a gente confessa com a nossa boca, porque como os irmãos já sabem, a boca fala do que o coração está cheio. Só que para o nosso coração se encher de fé, se encher do conhecimento de Deus, a gente primeiro precisa ouvir a palavra de Deus, porque está escrito que a fé vem de ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, irmãos, como está escrito aqui, alguém tem que pregar a palavra de Deus para nós, alguém tem que ser enviado por Deus para fazer a obra. E na realidade, Jesus Cristo, ele mandou que todos nós, ele falou: ide pregar o evangelho a toda criatura, o que crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Assim está escrito, né, na palavra de Deus. Então, irmãos, a gente tem que buscar a fé, porque está escrito também, irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Jesus Cristo, ele operou milagres. Os milagres foram operados quando as pessoas tinham fé nele. Como eu já falei em outra mensagem, em Nazaré, a cidade natal de Jesus Cristo, quando ele foi lá, em Marcos 6, se não me engano, esse capítulo de Marcos 6 começa quando Jesus Cristo ele foi a Nazaré, e lá ele não pôde operar muitos milagres, porque todos eles viam Jesus como filho do carpinteiro, e o próprio Senhor Jesus Cristo também trabalhava nesse ofício. Só que no final do capítulo 6 de Marcos, todos os que tocavam nas vestes de Jesus eram curados, porque eles criam, eles viam Jesus Cristo como Messias. Então, irmãos, para a gente ter fé, como está escrito aqui em Romanos 10, 17, a gente precisa ler a palavra. Tem muitos que dizem: eu vou na igreja ouvir a palavra de Deus, mas irmãos, a gente precisa de um momento com Deus, de intimidade nossa com Deus, e essa intimidade nossa com Deus virá quando a pessoa se disponibilizar, nem que seja alguns minutos por dia, a ler alguns versículos, ler a palavra, procurar meditar, procurar que o Espírito Santo fale com a pessoa e edifique a fé da pessoa através daquela palavra. A gente precisa dessa intimidade com Deus, irmãos, ler e meditar na palavra de Deus, e assim, dessa maneira, vai gerar fé na pessoa, e a pessoa que lê essa palavra vai começar a ser abençoada por Deus. É essa palavra que eu tenho para hoje, que os irmãos sempre busquem cada vez mais ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, porque a partir da fé, irmãos, que a gente adquire através da palavra, bênçãos e mais bênçãos Deus vai nos propiciando.